Houve um tempo em que nós falávamos uma só língua. Olhe para essa mão. A imagem dessa mão mostra alguém com desejo de ascender aos céus, com desejo de tocar no céu, com o desejo de chegar aos céus. E na realidade, quando você olha para a palavra de Deus, você descobre que foi por causa desse desejo que nós paramos de falar o mesmo idioma. Você já parou para perceber como as pessoas têm um desejo pelo sagrado, como as pessoas têm no seu coração um profundo desejo, anelo de se comunicar com o sagrado? Existe na Amazônia uma seita religiosa, até chega a São Paulo, aquele cartunista que foi morto, assassinado, ele era líder de uma seita que fazia uso do Santo Daime, um chá alucinógeno, onde as pessoas começam a tomá-lo, e uma vez que tomam, começam a ter uma visão distorcida da realidade, e essa visão distorcida da realidade, segundo a sua fé, lhes aproxima do sagrado. As pessoas tomam banho, as pessoas fazem os diversos tipos de prática, mas o desejo do homem continua sendo sempre o mesmo. Elas querem conhecer a Deus, elas querem se aproximar de Deus. Talvez, queridos, quando a gente olha para o livro de Salmos, a gente vê o homem de Deus falando no Salmo de número 42: assim como a corça anseia por água, o meu coração tem sede, a minha alma anseia pelo Deus vivo. Nós temos sede de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque você precisa de uma manifestação de Deus na sua vida. Você precisa que Deus toque no seu coração. Você precisa que alguma realidade seja mudada. Mas como é que isso vai acontecer? Como isto vai acontecer? Eu quero convidar a irmã Letícia. Ela vai vir aqui à frente e ela vai cantar uma canção para louvor a Deus e nossa edificação neste momento. Espirituais abertos,
está muito perto, é tempo de parar de murmurar e abrir a boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo, somos a geração do avivamento, geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel, geração que busca Deus até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. A minha voz, o meu amor, até tocar o céu. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel, geração que busca Deus até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, Senhor, até tocar o céu, até tocar o céu. Eu pergunto para você: você quer tocar no céu? Amém? Amém? Amém. Só esse lado aqui que quer tocar no céu? Vocês aqui querem tocar no céu também? Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11. Tocar no céu. Gênesis 11, de 1 até o versículo de número 9. Diz assim o texto: no mundo todo havia apenas uma língua,
um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e pins em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam numa só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Queridos, é preciso que nós viremos a página de nossas Bíblias e olhemos no capítulo 10, no versos de 8 a 12, para que a gente entenda como a cidade de Babel fora edificada. Diz assim, Gênesis 10, dos versículos 8 ao versículo 12: Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, a terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Queridos, este homem, um homem muito poderoso, foi ele o idealizador deste projeto. Eu quero que você compreenda a realidade espiritual deste momento. Os homens estavam acostumados a esta prática. Eles estavam muito familiarizados. Eles haviam construído muitos zigurates. O nome dessa construção era um zigurate. Era uma construção, as irmãs vão colocar a imagem ali para mim, do que era um zigurate. Era uma construção feita de tijolos recozidos. E esta imagem que você vai ver projetada, ela mostra uma edificação lá na cidade de Ur dos Caldeus, algo que dista de nós 3.000 anos. Eu quero que você preste bem atenção, para você entender essa imagem. Vou sair da frente para você ver melhor. Era uma escadaria muito grande, e a ideia dessa construção, esses zigurates, era para que eles atingissem os céus, e que por meio deles, os deuses pudessem descer e visitar os homens. Os deuses pudessem estar entre os homens. E Nimrod, ele foi muito astuto. Ele era um homem, um caçador, e por ser um grande caçador, ele começou a se tornar um homem muito poderoso e a largar o seu poder. E ele pensou: se eu construir um grande zigurate, eu vou poder dizer que em Babel nós temos o maior de todos os zigurates, que chega até os céus, de onde o grande Deus pode descer e estar conosco. Por isso todos estarão junto de mim. Eu vou conseguir conquistar toda aquela terra. E na verdade a visão de Nimrod era exatamente se tornar o homem, o monarca, o homem mais poderoso de toda a terra. Mas Deus frustrou os seus planos. Repita comigo: Deus frustrou os seus planos. E queridos, se nós pararmos para pensar, nós que somos e vivemos no contexto do capitalismo,
no capitalismo tão selvagem que a pessoa que está do seu lado compete com você pelo mesmo lugar no trabalho. Brigamos todos os dias para ocupar um lugar ao sol. Aliás, nós declaramos o tempo todo: todos merecem um lugar ao sol. Não é isso? Nós não crescemos com os nossos pais repetindo nos nossos ouvidos todos os dias: você precisa estudar, você precisa vencer, somente aqueles mais bem preparados é que conseguem vencer. Este é o legado que nós recebemos, não temos uma outra opção. Vivemos numa sociedade capitalista, mas Deus frustra o capitalismo. Deus frustra o capitalismo. Babel significava Bavel, Babe e Lu, confusão, ou na realidade, portal de Deus. É muito interessante, e eu quero convidar você a subir, não por aquela escada, mas eu quero convidar você para que nós hoje possamos entender de uma vez por todas, queridos, que embora Nimrod tenha construído a torre de Babel, tenha tentado edificar uma torre para tocar os céus, Deus colocou um fim a essa história, e Ele mesmo, Ele, o Senhor, construiu para nós algo que pode realmente tocar o céu: a cruz. A cruz toca o céu. Mas aí você vai pensar assim: mas a cruz? Jesus morreu numa cruz. Mas se você olhar e você parar bem e prestar bastante atenção, eu quero que você entenda, queridos, de uma vez por todas, esta realidade espiritual que precisa envolver a sua vida. Nós vivemos um tempo muito melhor do que viveu Nimrod. Nós vivemos um momento muito singular. Nós vivemos o melhor momento da história, porque é muito mais do que simplesmente construir a cruz. A palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que isso significa? Que você não precisa subir uma escada, você não precisa construir um altar, você não precisa fazer absolutamente nada. O que você precisa ter é a coragem, é de onde você está, dobrar os seus joelhos em terra, prostrar o seu rosto em terra e orar ao Senhor de toda a terra, ao Senhor que tem absolutamente todo o poder, ao Senhor que criou todas as coisas, porque Ele demonstrou tudo por nós. Quando nós pensávamos em chegar aos céus, Ele fez com que os céus chegassem até nós. Amém. Aleluia. Deus resolveu todos os problemas, queridos. Resolveu tudo. Nós só precisamos fazer algumas pequenas coisas. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para conseguir tocar neste céu que está tão próximo de nós, ao esticar de nossas mãos, nós precisamos romper com todo o orgulho. Pregador, você vem de novo com essa história de orgulho. Nimrod era um caçador. Nimrod era um homem poderoso. Eu quero que você entenda que as coisas não estavam à disposição do supermercado. Se você queria comer, você tinha que caçar. Então um caçador era um homem poderoso. Pense aí num homem poderoso no nosso contexto, é a mesma coisa que um caçador. Nimrod era um homem poderoso, mas foi o seu orgulho, foi a sua presunção que o impediu de chegar aos céus. Deus olhou para aqueles homens e disse: eles são apenas homens. Se eles conseguem recozer tijolos, se eles conseguem usar betume como argamassa, o que eles podem fazer mais? Que ideias eles vão construir mais? Que coisas eles vão fazer? E você olha para a nossa sociedade hoje, nós vemos que o orgulho, queridos, a exultação do eu. Nós vivemos um tempo onde o eu de todos nós é colocado no mais alto degrau, e nós vivemos em torno de nós mesmos, nós vivemos satisfazendo as nossas próprias necessidades. Na verdade, nós desde criança temos sido ensinados a
que o nosso umbigo é o centro de todas as coisas. Quando me deparei com essas realidades, eu entendi claramente que eu preciso deixar de ser uma pessoa orgulhosa, porque o meu orgulho, a minha capacitação, ela se torna um grande empecilho. O conhecimento, queridos, a minha inteligência, tudo aquilo que eu sou, na verdade se torna o maior de todos os empecilhos para que eu possa experimentar a Deus, porque Deus traz à ruína todo o conhecimento do homem. A pregação do Evangelho é para aqueles que perecem loucura. Queridos, quando nós paramos, quando nós pensamos, quando nós refletimos, nós precisamos deixar morrer o orgulho. O orgulho tem nos impedido de adorar e exaltar a Deus como Ele é, porque nós nos orgulhamos, e o fato de nos orgulharmos nos impede de compreender a Deus como Deus é. Você se orgulha de ter lutado, você se orgulha de ter vencido, você se orgulha de ter conquistado, você se orgulha dos filhos que tem, você se orgulha da esposa que tem, você se orgulha da casa que você tem, você se orgulha de tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, e todas essas coisas não passam de nada. Uma simples ação de Deus. Se você olhar as palavras, o sábado, tantas palavras, você vai descobrir que elas todas têm uma mesma raiz, e com uma simples mudança nas coisas, o projeto de construir um império foi frustrado. Deus pode dizer a você hoje, o que você tem lhe vai ser tirado. Hoje eu vou tirar aquilo que você considera de mais precioso. E você vai descobrir que quando Deus faz isso, não sobra absolutamente nada. Nós somos homens e mulheres de Deus. Mas eu sinceramente pergunto a vocês, baseado em que nós estamos vivendo? Nimrod era um homem orgulhoso. Nimrod era um homem poderoso. E eu pergunto a você nesta noite, qual é o poder que move a sua vida? Qual é a fonte que mantém você de pé? Qual é a força motriz que faz com que você levante todos os dias e continue lutando? Será que seriam os seus filhos? Será que é o amor que você tem pela sua família? O que te move? O que movia Nimrod era o poder de poder conquistar grandes coisas. Mas, queridos, nós temos que entender realidades espirituais que são tão simples. Nós precisamos viver na dependência exclusivamente do poder de Deus. Nós temos que movermos-nos pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos respirar, nós precisamos celebrar cada negócio, nós precisamos falar cada palavra, nós precisamos viver cada minuto na consciência de quem vive na dependência do poder de Deus.
E se nós queremos tocar o céu, nós precisamos ter a ousadia de dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Quando nós entendermos isto, nós vamos ter a ousadia de ouvir as palavras de Jesus no milagre da multiplicação: dai-lhes vós de comer. Você, diga para a pessoa que está do seu lado: você, Rodrigo, você, Dani, você, Ivan, você, Henrique, você, Amaury, você, Jorge, nós somos a resposta de Deus para essa geração. Nós temos que dar uma resposta, mas essa resposta só será dada se eu e você entendermos a palavra de Deus. Eles são apenas homens e estão fazendo isto. Nós somos apenas homens. Os homens, quando se unem, eles fazem isso. Mas quando os homens se unem debaixo do poder e da unção de Deus, eles fazem uma história que ainda não pode ser contada. Querido, Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, Ele deixou muito claro: vocês vão receber poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Queridos, o Espírito Santo já veio no dia de Pentecostes, Ele já desceu sobre nós, Ele já nos revestiu de poder. Então aonde está o nosso poder? Onde está o nosso poder? Onde é que estão as nossas vidas movendo-se debaixo deste poder, tocando em outras vidas, operando a obra de Deus, vivendo os sonhos de Deus, pulsando no coração para transformar essa sociedade? Queridos, nós temos que abandonar todo o poder humano. Nós temos que abandonar o poder midiático da televisão. Porque a televisão pode sim, você como pregador, você pode chegar na televisão e fazer coisas fantásticas, mas se você estiver debaixo da unção e do poder de Deus, se você estiver com um povo unido e movido pelo poder de Deus, queridos, ninguém poderá nos deter, porque Jesus Cristo disse ao apóstolo Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Esta igreja somos nós, queridos. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja aonde repousa a marca e o poder de Cristo. Nós somos a igreja que representa o corpo de Cristo na terra. Ou seja, nós somos um mecanismo pelo qual as pessoas podem tocar o céu. Aleluia. Você entende o que isso significa? Você sabe a dimensão a que isso nos leva? Queridos, esta semana, se nós trocarmos o poder falível do homem, se nós trocarmos o poder de confiar uns nos outros, se nós fizermos do Senhor a nossa força, meus queridos, em uma semana nós vamos fazer mais do que fizemos em todo esse ano, se estivermos juntos e movidos pelo poder do Espírito Santo. Você entende o que isso significa? Sabe o que vai acontecer? Nimrod queria edificar um zigurate para tocar no céu,
O Senhor quer que nós edifiquemos a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. Assim nós chegamos aos céus. Quando você colocar a planta do seu pé na sua casa, quando você chegar no seu trabalho, você não vai murmurar como você tem sempre feito. Você vai profetizar vida. Você vai abrir os seus lábios e você vai declarar a vida de Deus, a vida com Deus. Você vai ser um instrumento da manifestação da graça de Deus. E se isso acontecer, você vai ver os céus abertos sobre o seu local de trabalho. Você vai ver aquela mulher queixosa com quem você se deita todas as noites mudar o seu humor. Você vai ver aquele marido ranzinza. Você vai ver aquele homem glorificando e exaltando ao Senhor. Você vai ver o seu filho que está mergulhado na droga. Você vai ver a sua filha que está mergulhada na prostituição. Você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. Mas é preciso ter a coragem de romper com o orgulho e toda a confiança no poder do homem. Queridos, Deus está nos chamando. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está chamando você. É você mesmo. Deus está convidando a você para não ser mais um Nimrod dos tempos modernos. Deus está chamando você para tomar posição e entender que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Deus hoje vai escrever uma nova história. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que o que Deus vai fazer, o poder e a capacitação que Deus vai fazer, que Ele vai trazer, vai tomar